Glória a Deus, aleluia, amém. Glória a Deus, irmãos. Eu quero cumprimentar todo o povo de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. São exatamente 20 horas e 12 minutinhos. Nós estamos dando início, irmãos, a mais uma noite de oração, amém. A mais um momento de um culto no lar, onde eu quero desde já agradecer a Deus e louvar ao Senhor pela sua vida, meu irmão, minha irmã, vocês que estão participando conosco durante o decorrer desses dias. Nós fizemos um propósito, irmãos, mais um propósito de 7 noites de clamor, amém. É momento de orarmos, irmãos, amém. É momento da igreja se conscientizar que sem a oração, irmãos, nós não teremos vitória. Quando a igreja ora, quando a igreja se volta ao Pai, em oração, a igreja ela é vitoriosa. Amém? Nós não podemos desfalecermos da fé. Sabemos que o Senhor Jesus, ele já está às portas, que breve ele virá. Virá buscar um povo lavado e remido pelo seu sangue. Amém? Eu quero desde já cumprimentar todo o povo de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Todos de Itaquera e região, todos de Ferraz de Vasconcelos e região, todos de Caraguá e região, todos aqui de toda a grande São Paulo, irmãos. Amém? Guaianazes, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes, nossos irmãos aí de Jundiaí, nossos irmãos que estão em outros países também, amém? Filhos, filhas, famílias que estão aí, Quero mandar paz para todos os irmãos ali do Tatuapé, todos os nossos irmãos da Moca, do Carrão, amém? Nossos irmãos do Maranhão, que Deus abençoe, nossa querida irmã Maria da Luz, o seu filho, nosso irmão Erivelton, suas filhas e toda a família, ela que tem assim nos acompanhado, graças a Deus, e onde nós estamos orando pelos nossos irmãos ali, amém? Eu peço perdão a vocês, por estar entrando um pouquinho atrasado. Hoje, como sempre, o nosso dia foi um pouquinho corrido, amém, irmãos, tá? Então eu peço perdão. Hoje o dia foi um pouco corrido, estivemos atendendo algumas pessoas, inclusive aqui, no meu lar, graças a Deus, teve um irmão aqui, rapidamente, viu, gente? Ele veio com máscara, eu também estava com máscara, foi uma bênção, pudemos fazer uma breve oração, lá na frente, ali na minha garagem, Então eu quero, desde já, irmãos, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, realizado em nossas vidas, Como eu falei, o dia hoje foi um pouco corrido, por isso que eu estou entrando agora, amém? Só para reforçar, lembrando aos irmãos que amanhã, terça-feira, os irmãos sabem que na nossa igreja nós temos a nossa Santa Ceia. Ela é realizada, no caso, todo o primeiro domingo do mês, no caso, aqui em Itaquera, que seria com o culto presencial. Em Ferraz é no segundo domingo. E Caraguá também é o primeiro domingo. Mas, como nós não temos cultos presencial, irmãos, no mês passado, inclusive, eu já deveria ter feito isso desde o mês passado, e eu não fiz. E o Senhor me incomodou muito, porque teve muitos irmãos me perguntando, pastor, acerca da ceia. Algumas pessoas tomaram, algumas pessoas eu cheguei até inclusive levar no lar delas, o caso da irmã Rosa mesmo, que já é um hábito que todos os meses eu levo. A irmã Rosa, os irmãos sabem que é a mãe da nossa irmã Meire, ela é viúva, ela é idosa, ela tem problema de saúde, que ela inclusive ela não enxerga, E todos os meses eu já levo para ela. Então eu levei, aproveitamos quem estava ali conosco, participaram da ceia também. Ferraz também, alguns irmãos participaram, alguns não. Então eu sei que alguns irmãos, inclusive de Itaquera, da nossa sede, participaram de uma ceia online em relação com outras igrejas que até me informaram. Mas eu sei também que a grande parte, a grande maioria, não pode participar. Então amanhã, aí ontem foi interessante que ontem foi o primeiro domingo e eu recebi uma ligação da minha querida irmã Maria Góes, e ela falando para mim, pastor, eu gostaria de participar da ceia aqui na minha casa. Pode ser, pastor? E eu não tinha visto, eu estava na correria ontem também. Aí foi graças a Deus que quando eu pude responder, eu falei, pode, irmã. E aí eu liguei para ela, foi até uma surpresa.
E eu falei para ela assim, ó, eu posso então participar com você, eu posso orar por você, deixar uma palavra, eu posso ligar para você no caso, né, aí, né, no vídeo. E assim foi. Então ela até coloquei a imagem aí, né, do que ela tinha preparado, a arca ali do lado, o pão, o vinho. Ela falou assim, eu mesmo preparei o pão, pastor, e foi uma benção. Podemos deixar uma palavra, orar, interceder. E eu senti, né, irmãos, também de convidar a igreja, os irmãos que quiserem participar conosco, né, em nome de Jesus, nessa terça-feira, amém? A partir de amanhã, a partir das 20 horas. Eu vou entrar um pouquinho antes, até para a gente poder estar conversando um pouquinho também. A gente vai deixar uma palavra, nós vamos fazer uma breve oração. Então você pode preparar aí, né, na sua mesa, você que puder, né? Eu sei que tem muitas casas, muitas famílias, que tem até muita gente, talvez muita gente não vai nem compreender, né? Mas você que puder aí adquirir aí o pão, o vinho, né? Eu conversei com alguns pastores, até amigo meu, teve alguns que até falaram, né, que comendaram aqueles cálicezinhos, né, que já vem, né, eu já comprei dele também, o pão, e mandaram até na casa dos irmãos tudo, outros irmãos compraram e apresentaram ali, e eu senti nesse mês nós fazemos assim, amém? Nós estamos em oração, já é a segunda semana, tivemos, né, o clamor da madrugada, agora é o culto no lar, né, à noite, a partir das 8 horas, quero mandar paz para todos que já estão aí sintonizados, nossa querida irmã Rosana Coque, nossa irmã Maria da Luz, né, nossa irmã Sônia Muniz, que Deus abençoe, nossa irmã Adriana, que Deus abençoe todos vocês que estão entrando. Eu quero deixar só uma breve palavra, antes de fazer também uma oração com você. Eu, por incrível que pareça, eu sei, né, irmão, nós estamos em quarentena, estamos nesse isolamento, daqui a pouco eu vou ter que dar uma saída. Eu falei, oh meu Deus, mas a gente tem procurado se precaver, viu, irmãos? Eu estou bem, graças a Deus. Alguns irmãos têm perguntado, pastor, o senhor está bem? O senhor está se cuidando? Estamos, né, irmãos? A gente procuramos fazer, né? A gente sabe que todos nós estamos sujeitos, né, a tudo que está acontecendo. A Bíblia nos ensina de orarmos e vigiarmos, né? E eu creio que Deus é Ele que nos guarda, Ele que nos protege, mas nós também temos que fazer dessa parte, né? O Senhor diz, não tentarás o seu teu Deus. Então a gente também não vamos sair aí de qualquer maneira, né? Até porque, como eu sempre tenho pessoas que nos procuram para uma oração, uma palavra, né? A gente tem que ser prudente. Eu tirei a palavra aqui, eu não escolhi, Deus me deu em Mateus capítulo 24, que nos fala assim, o sermão continua, exortação à vigilância. Eu vou ler alguns versículos a partir do 36, tá? Se você quiser conferir na sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 36 em diante, que nos diz assim o Senhor: porém naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então estarão dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. A palavra de Deus ela é bem clara quando ela nos exorta da importância de orarmos e vigiarmos, irmãos, para não cairmos em tentação. O inimigo de nossas almas, ele anda de redor de nós, bramando como um leão, furioso, procurando tragar todo aquele que der lugar para ele. E muitas vezes, irmãos, nós, não estamos apercebidos. Quantas pessoas que muitas das vezes não estão vigiando e o inimigo acaba, né, entrando de uma certa maneira, na vida da pessoa, atuando contra a pessoa, e a pessoa, muitas das vezes está
podemos dizer assim, em muitos casos, inocente. Em muitos casos não, porque muitas vezes as pessoas acabam dando lugar, acabam se envolvendo, achando que isso não é nada, isso que não vai lhe causar nenhum mal, nenhum dano. É verdade, até fisicamente pode até não lhe causar nenhum mal, nenhum dano. Mas e o espiritual? A tua vida espiritual, né? Este homem, esta mulher de Deus, que Deus conhece, ele conhece você, ele sabe, conhece o nosso levantar e o nosso deitar. É ele que nos sonda. Amém? É ele que nos sonda. Ele sonda as nossas juntas e as nossas medulas, irmãos. Deus, quando disse para o profeta Samuel, quando este foi ungir um dos filhos de Jessé como rei, para ser rei, não que ele já assumiu o reinado, mas para ser rei. A Bíblia diz que, sabe, os primeiros filhos que Jessé apresentou foram os mais velhos, os mais bonitos, os mais formosos. Porém, o Senhor, logo do primeiro, já disse para Samuel, não é este. E advertiu o profeta, Samuel, eu não vejo como, porque Samuel, na hora que entrou o primeiro, forte, robusto, né? Ele disse consigo mesmo, certamente este é o escolhido do Senhor. Aí o Senhor fala para ele, ó, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Porque eu não vejo como o homem vê. Porque eu não olho para o exterior do homem, mas olho para o seu interior. Irmãos, o nosso interior, somente Deus é que pode contemplar. O inimigo de nossas almas, ele pode até procurar, sabe, te confundir. Ele pode até procurar dizer que te conhece, que sabe quem é você, de onde você veio, para onde você vai, mas ele não sabe nada, irmão. Sabe por quê? A nossa alma, verdadeiramente, o nosso espírito, pertence a Deus. Pertence a Deus. E o inimigo sabe disso. Ele não tem essa autoridade. Ele pode, sim, sabe, interferir no curso da vida das pessoas, fazendo com que as pessoas venham seguir o quê? Os seus próprios pensamentos, sabe? Não o pensamento dele. Muitas das vezes nós estamos trilhando um caminho, né? E a gente de repente acha que esse caminho está muito difícil, esse caminho é apertado, é estreito, porque esse caminho, que eu até se refere a Jesus Cristo. Nós não queremos muitas das vezes nos adequar, né, àquilo que Deus realmente quer para cada um de nós. Nós achamos que a obra de Deus, ela não tem que ser exatamente assim. Não tem que ser como o homem e a mulher determina. Não é o homem e a mulher que determina, irmãos, mas é o Senhor nosso Deus que nos ensina. Logicamente que Deus tem constituído, né, pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus, ministros do altar, para conduzir o seu povo. Só que nem todos são iguais, irmão. Nem todos têm o mesmo pensamento. Você vai encontrar pessoas, por exemplo, que têm um pensamento já mais duro, uma atitude mais dura, uma palavra mais dura, como você vai encontrar muitos que têm uma palavra, né, mais mansa, mais humilde, mais tranquila, mais paciente, né? Muitas pessoas dizem que o pastor Francisco é um pouco assim. O pastor Francisco, muitas das vezes, sabe, irmãos, sei lá, sabe, eu não consigo ver maldade nos outros, eu não consigo levar nada pela maldade, ainda que muitas das vezes a gente sabe que nós não queremos convencer ninguém, ao contrário, eu acho que eu aprendi uma coisa na palavra de Deus, nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Então, se você, a árvore, irmãos, primeiro somos nós, viu? Então, se eu não produzir um bom fruto, com certeza, eu sei que o fruto, se eu produzir for mal, né, for azedo, amargoso, com certeza eu vou distanciar as pessoas de mim. Mas se eu procurar ser do jeito que Deus realmente, sabe, me fez, não queria porque não adianta eu querer mudar só porque os outros querem que eu mude. Não adianta você mudar, irmã, porque os outros querem que você mude. Só que você tem que aprender que a partir do momento que você abriu o teu coração, que você entregou sua vida para Jesus, sabe que o Senhor nos ensina? Que agora nós passamos a ser realmente uma nova criatura. E o que Ele nos instrui é que nós devemos o quê? Andar em novidade de vida. Porque tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Pastor, mas o que tem isso a ver com a vinda de Jesus, com a volta dele? Jesus, irmãos, ele vai vir buscar um povo lavado e remido pelo seu sangue. Este é o povo que ele vai vir buscar. Nós estamos num processo ainda de transformação. Muitas vezes nós não aceitamos isso, mas é verdade. Deus, ele está te lapidando, irmãos.
Porque ele nos tomou, sabe, como uma pedra bruta. Uma pedra bruta, que aos olhos de muitos não é agradável, mas ele vai nos lapidar. Deus nos diz a sua palavra, que ele nos purifica como o ourife purifica o ouro no fogo. Por quê, irmãos? Porque quando ele vier, nós temos que estar atento. Ele mesmo nos deu uma advertência aqui na sua palavra, que assim como foi no tempo de Noé, também será a volta do Filho do Homem nesses últimos dias, irmãos. Muitos estarão, sabe, preocupados consigo mesmo. Muitos estarão aí, como nós lemos aqui, festejando, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Ou seja, não, eu quero cuidar da minha vida, eu vou seguir a minha vida da maneira que eu acho que para mim está certa, não importa a opinião dos outros, ou o que as pessoas possam falar ou dizer de mim, eu vou seguir mesmo o que eu quero, irmão. Só que isso acaba sendo, sabe, infelizmente uma fraqueza da nossa carne, porque a carne ela é fraca. E a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça, né, contra a carne, e esse se opõe um ao outro, para que não saibas o que façais. Qual é o fruto da carne? A ira é da carne, peleja, contendas, dissensões, heresias, emulações, glutonarias, feitiçarias. Isso é coisa da carne. E muitas das vezes nós queremos preencher o vazio da nossa carne e a gente se volta para tudo isso. A gente dá lugar à ira. A gente faz tanta coisa através da nossa carne que ainda que, sabe, depois a gente se arrepende, mas só que a gente não aprendemos, sabe? Não sei porque o Senhor Deus está falando isso hoje, ó. Eu não escolhi a palavra, eu não tive nem tempo de sentar. Eu ainda falei para a pastora, eu preciso ir embora logo porque eu preciso preparar a palavra. Todo dia eu falo isso, mas não sou eu que preparo a palavra. É o Senhor que nos dá. Eu, irmãos, durante muitos anos, eu tive o tempo sim, de sentar, ler a Bíblia, sabe? Meditar na palavra, não ler simplesmente como um livro. Eu não tenho o hábito de dizer como muitas pessoas, eu já li a Bíblia 3, 4, 5 vezes, 10 vezes. Se eu tivesse lido 3, 4, 5 vezes ou 10 vezes, desculpa, é sinal de que eu não tinha aprendido nada desde a primeira vez que eu li. Mas a partir do momento que eu passei a ler, a meditar, a refletir, aquilo que Deus queria falar comigo, eu sei que ficou guardado no meu coração. Porque eu aprendi uma coisa, nós temos que separar, irmãos, as coisas boas. Temos que separar aquilo que é o bem, não o mal, sabe? Eu ouvi muitos e muitos pregadores, a gente vamos ouvir dizer, pastor, de hinos, pensamentos diferentes, de hinos, interpretações diferentes, mas Deus, Ele fala como Ele quer, na hora que Ele quer. Ele usa, se for possível, até uma criança para falar conosco. Ele não usou uma jumenta para falar com o profeta, para advertir da loucura que ele estava fazendo quando ele foi assalariado, ele foi contratado. Eu estou falando do profeta Balaão, né? Quando o rei Balaque o chamou, para quê? Para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. A princípio ele resistiu, mas depois ele acabou indo. No meio do caminho, Deus usou quem? O seu animal, que há anos ele o conhecia, há anos o conduzia para todo que era lado. E naquele dia que ele decidiu ir, no meio do caminho, aquele jumento, né, jumenta, não sei, empaca, ela ria, né, ela cai, ou seja, e aí ele nervoso, ele desce dela, ele começou a chicoteá-la, ele começou a chutar ela, começou a bater nela, e ela de repente olha para ele, triste, sabe por quê? Ela viu algo na estrada, ela pôde ver o anjo do Senhor com a espada desembainhada. E ela sabia que era o anjo do Senhor. Foi Deus que criou os animais. E os animais conhecem a Deus também. E sabia que por aquele homem, que quando estava montado nela, sabe, talvez se ele tivesse esporas no seu sapato, já pensou? Batendo na sua barriguinha, né, ferindo ela, forçando ela ir à frente, puxando, né, aquele cabresto com força para que ela pudesse continuar caminhando. Ela lutou contra o próprio homem, ela parou, ela procurou força, sabe? Porque ela não queria ver, sabe, gente, o mal daquele seu Senhor. Ainda que quando ele desce dela, ele começou a espancar, chicotear, chutar ela. Aí ela virou para ele e abriu a sua boca e falou com ele. Há tantos anos eu te sirvo.
Há tantos anos eu te conduzo por onde quer que você quiser que eu te leve, eu tenho te levado. Enquanto ela falava, ele levanta a cabeça e viu à frente o anjo com a espada desembainhada. E ele entendeu, irmãos, se ele tivesse prosseguido, ele poderia até ter sido morto. Você imagina, foi Jacó, né, que lutou contra o anjo, lembra? Quando Jacó voltava para a casa do seu irmão, né? Ele voltava com a grande fazenda, com a esposa, com filhos e tudo mais, e no vale de Jaboque, de repente diz a palavra de Deus, que ele se depara com o anjo do Senhor. Ele lutou com o anjo, ele se agarrou com o anjo, e passou a noite inteira lutando. E diz o Senhor que já era de madrugada quando ele disse, me solta. O anjo fala para ele, Jacó, me solta que eu preciso ir. E ele então, aí ele abre a boca, por que será que ele abriu a boca só naquele momento? Aí ele abre a boca e ele fala, o anjo, ele fala, eu só vou te soltar quando tu me abençoares, quando você me abençoar. E o anjo então fala assim, qual é o teu nome? Jacó. E ele fala, não, a partir de hoje o teu nome não é mais Jacó, mas o teu nome será Israel, porque você lutou com o anjo e você prevaleceu. É isso que eu quero que você entenda, irmãos, sabe? Deus, ele quer mudar você, ele quer transformar você. Mas você tem que permitir isso dentro de você. Você tem que permitir que você quer mudar. Que você realmente quer ser uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, que você quer. Porque se você não deixar Deus agir, ele não vai agir. Ele já deixou bem claro, agindo Deus, quem impedirá? Sabe? Nenhuma força exterior pode impedir de Deus mudar o ser humano, irmãos, o homem ou a mulher. Mas o próprio homem pode. A própria mulher pode. Porque Deus, ele fala assim, que os homens, as pessoas têm um coração muito duro. E muitos acabam seguindo, irmãos, os seus próprios pensamentos, segundo a dureza do seu coração. Irmão, abre o seu coração. Abre o seu coração, gente. Neste mundo, quando nós viemos este mundo, nós viemos sem nada. Quando nós nascemos do ventre da nossa mãe, o que nós trouxemos do ventre da nossa mãe? A não ser a vida que Deus nos deu. Não foi verdade? Nós não viemos cobertos de ouro, de prata, nós não viemos com roupas esplendiosas, nós não viemos com anéis de ouro, nada disso. Nós saímos do ventre da nossa mãe. Saímos do ventre da nossa mãe, como Jó declarou. Nu, eu saí do ventre da minha mãe. E nu para o pó eu vou voltar. Deus me deu e Deus tirou. Então, ele não atribuiu a Deus a nada do que estava acontecendo, porque ele sabia que toda a sua riqueza, todo o seu poder que ele tinha, não foi apenas porque ele era melhor do que os outros homens do Oriente, não, igreja. Não foi porque ele era o mais sábio, não. É porque o Senhor o abençoou. Agradeça a Deus por ele, até aqui na sua infinita misericórdia, está te abençoando. Porque, irmãos, o que é a vida? A vida é como vapor, que ela sobe e pelo momento ela também se dissipa. Quando Jesus advertiu, olha, como foi nos dias de Noé, também será nos dias de hoje. Que não perceberam. As pessoas não perceberam quando veio o dilúvio. Porém, Noé e toda a sua família, quando o dilúvio veio, onde eles estavam? Já estavam dentro da arca. E como Deus havia lhe prometido que enviaria, né, um casal de cada espécie de animal, os animais já estavam todos dentro da arca. Deus esperou até o último animalzinho entrar. Aí Deus falou para Noé, agora entra você e tua família. Aí o que Deus fez? Ele selou. Ele fechou a porta. Porque a porta que Deus abre, só ele fecha. Que ele fecha, ninguém abre, irmão. Nós temos que entender que nada acontece se não for da permissão do Pai. Não é o homem, não é a mulher, não são os demônios, não são os anjos. Você não crê que Deus deixou escrito que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu creio, irmãos. A porta da graça está aberta. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ele fala, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. E ainda que você não teve muita força, você não negou o meu nome. Porque, irmãos, é apenas um pouco, mas que seja com fé. Então, esta força que te move no teu interior, ela não vem só de você. Não é o teu dinheiro que pode comprar ou adquirir, mas ela vem do alto, ela vem do Senhor. Não está escrito na palavra de Deus que a alegria do Senhor é a nossa força?
Tu procura alegrar o teu Deus. Procura alegrar o nosso Deus. Sabe por quê? Quando ele vier, ele quer olhar na terra, ele quer encontrar pessoas com fé. Mas fé não no que você tem, o que você conquistou nessa terra, mas fé nele. Fé no Filho de Deus. Fé, irmãos, que a hora que ele vier, ele vai vir não abrindo para os caras de olho. Nós não vamos levar nada dessa terra, irmãos. Mas enquanto estamos nessa terra, vamos olhar um para o outro com amor. Sabe por quê? Porque todos nós somos feitos à imagem e à semelhança do Senhor. Ele disse isso: olha, um dia eu tive fome e você me deu de comer. Um dia eu tive sede e você me deu de beber. Um dia eu estava enfermo, doente, e você foi me visitar. Um dia eu estava preso, você foi me ver ali naquela cadeia, naquela prisão. Eu era estrangeiro, você nunca tinha me visto, você nem já sabia que eu existia. Mas sabe, quando de repente você me recebeu, um estranho que você nem conhecia, e você fez um bem a um estranho que você nunca imaginava que no decorrer da tua vida você iria conhecer, mas você fez um bem. E a nossa recompensa está no alto. A pedrinha que nós ganhamos quando nós fazemos algo aqui nessa terra está na nossa coroa, porque aonde estiver o meu e o seu coração, estará o teu tesouro. Então eleva o teu coração, não é para essa terra, irmãos, é para o alto, sabe? A gente pode olhar agora, por exemplo, eu estou olhando aqui, eu estou na minha sala. Eu posso olhar para a minha casa aqui, para a minha sala, achar linda, maravilhosa, e porque eu agradeço a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. A cada segundo, a cada coisinha, por mais simples, mais humilde que seja, eu agradeço a Ele. Eu agradeço, eu glorifico a Deus a Ele. Mas sabe que tudo isso pode terminar de uma hora para outra? Deus o livre, eu creio que Ele não vai permitir. Mas já pensou se Deus o livre acontece, um incêndio vai aqui dentro, vai consumir tudo o fogo. Eu não estou preocupado se eu tiver que salvar a minha televisão, ou o meu rack, ou sei lá, sabe, algum objeto aqui dentro. Não. Eu quero salvar a minha vida, a minha esposa, os meus filhos. São com eles que eu vou me preocupar. E na vida cristã? E a tua alma? Você está preocupada em salvá-la? Ou você está preocupada primeiro com as coisas deste mundo? Porque no tempo de Noé as pessoas se preocupavam com as coisas do mundo. Mas o Senhor disse assim, vão estar 2 no campo. Um subirá, mas o outro ficará. Estarão 2 dormindo numa cama. Um subirá, mas o outro ficará. Vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Quem é o nosso Senhor, irmão? Jesus Cristo. Por que fala que Ele é o nosso Senhor? Porque nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós não somos servos do homem, nós não somos servos da mulher. Nós não somos servos, sabe, irmãos, da carne, não. Sim, nós temos que honrar e respeitar os nossos pastores, nossas autoridades eclesiásticas constituídas. Temos que respeitar, não importa, sabe? Eu sempre cito, por exemplo, a pastora Maria José lá em Caraguá. Quando ela assumiu a direção da igreja, nossa, mas uma mulher dirigindo uma igreja, não pode ser aquilo outro. Eu falei, como não? Como não pode? Você está entendendo? Então, a gente olha das mulheres que tinham a profissão de servir a Deus. As pessoas estão acostumadas, sabe, a uma coisa, de uma doutrina, de um segmento realmente instituído pelo homem desde o princípio do mundo, que não muda. Mas se esquece da importância de muitas mulheres na obra de Deus. Não estou se referindo, não sei porque Deus está falando isso. Mas mulher, você é importante para Deus. Sabia disso? Você é importante, não importa. Se você fez como aquela mulher do vaso de alabastro, por exemplo. Jesus estava na casa, ela era uma pecadora. Mas quando ela entrou naquela casa com aquele vaso de alabastro, né, ela derramou dos pés de Jesus, ela não se importou. Derramou, o perfume encheu a casa de um cheiro tão maravilhoso, tão gostoso. Eu imagino essa cena. E de repente ela com seus próprios cabelos começou a enxugar os pés do Senhor. Porém, quem se incomodou, por incrível que pareça, né? Os próprios discípulos de Jesus. Não todos, mas em especial um, né? Judas Iscariotes. Onde o coração dele não estava no Senhor.
coração dele estava nas coisas materiais. Aí talvez ele chegou, cutucou lá Pedro. Aí Pedro, tá vendo lá? Que ignorância daquela mulher lá. Não era melhor se tivesse vendido esse perfume? Tivesse vendido esse perfume? Tivesse dado para os pobres? Olha que desperdício lá, caiu nos pés do mestre, espalhou no chão. Olha o cheiro que ficou. Olha lá, Pedrão, olha lá, Pedrão. Olha lá, João, olha lá, João. Talvez ela cutucou João assim. João estava quieto e ela cutucou. Aí, João, olha lá, João. Olha que desperdício. Para que isso? Jesus. Talvez ele pensou que Jesus não tinha ouvido. Mas Jesus ouve. Os seus ouvidos estão atentos, irmãos. As nossas orações e as nossas palavras. Sabe por quê? Toda palavra ociosa que sair da nossa boca, nós vamos prestar conta diante de Deus. Então vamos tomar cuidado com as palavras, vamos tomar cuidado com as nossas ações, sabe? É verdade, a gente acha que, não, imagina, Deus não está vendo, eu estou aqui na minha casa, tenho um telhado, tenho uma laje, imagina, irmão. Os olhos do Senhor, Ele está olhando para mim e para você, neste momento, sabe como? Não importa se você está no leito, se você está, sabe, de pé, sentado, né, prostrado. Ele está olhando para você como uma brasa que está acesa, que está viva, um fogo, sabe, consumidor que tem dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Ele olha e de repente, sabe, ele contempla. Eu imagino essa terra e ele vê cada luzeiro desse, né? Vamos dizer luzeiro, né? Cada luzinha dessa acesa, cada brasa acesa, ainda que muitas com grande intensidade, outras com média intensidade, outras com menor intensidade. É por isso, irmãos, que Jesus não voltou ainda. Ele não voltou por causa dos seus escolhidos. O que está acontecendo nos dias de hoje aí neste mundo, com essa pandemia desse Covid-19, isso aí é uma das coisas que acontece. Quantas mais existem que nós nem sonhamos, nem imaginamos, nunca nem ouvimos falar. E acontece em nossa volta. E essa, lógico, chama atenção, né? Porque o número de pessoas que estão morrendo é muito grande. As pessoas se assustam mais. Nossa, no caso do Brasil, né? Hoje eu não deu nem para me assistir nada, né? Mas eu acho que deve estar quase 8 mil, sei lá. Ou já passou de 8 mil, não sei. Perante Deus, eu não tive tempo de assistir hoje mesmo. Nada assim, nenhum programa de TV, nem nada assim. Eu não tive tempo mesmo. Mal tive tempo até de atender meu celular. Até peço perdão aos irmãos. As irmãs aniversariantes deste mês, viu? Peço perdão a vocês. Talvez ela já sabe o que eu estou falando. Me perdoa. Tá? Infelizmente, esse final de semana para o pastor tem sido... É verdade. Às vezes eu falo que... Eu não pego no celular e... Às vezes muitas pessoas falam assim, nossa, pastor, o senhor é meio quadrado, o senhor é mesmo meio ultrapassado. Não, eu não, pra mim, é normal, eu falo para minha esposa. Eu prefiro mais para falar, para uma ligação, algum contato, alguma coisa, mas a gente não é, eu não sei, né, irmãos? Eu não tenho esse hábito de ficar lá, eu não sei nem o que é jogo, meus filhos não, né? Jogando alguma coisa assim, eu vejo assim, as mensagens dos irmãos, algumas quando eu posso eu respondo, outras nem sempre, não é porque eu não quero, peço até perdão a vocês. Então já quero parabenizar todas as aniversariantes deste mês de março, de maio, né? Março ainda, pastor, maio, né? Que fizeram aniversário em abril. Oxe, o pastor nem mandou um oi para mim, me perdoa. Não é que a gente já vinha numa rotina que, graças a Deus, não mudou, irmãos. Quem me conhece sabe disso. Não é, tô aqui para me gloriar, não, jamais. Mas uma coisa eu quero deixar para você, essa palavra, que o Senhor há de vir. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo há de vir. E Ele vem buscar uma igreja lavada e remida com o seu sangue. Pastor, mas olha como eu tô doente, estou prostrada no leito. Sabe o que ele fala? Ele nos deixou escrito. É melhor que nós possamos entrar no reino de Deus com um olho só, do que com os 2 olhos ser lançado no inferno. É melhor entrar no reino de Deus com um pé só, que com os 2 pés ser lançado no inferno. Não que a alma, né, arranca-se um pedaço da alma. A gente tem algumas pessoas falam assim, né, por exemplo,
quando perde o namorado, sei lá, o noivo, né? Uma vida sentimental que é desfeita. Ai, arrancaram um pedaço da minha alma. Não. Amém, irmãos? Então a alma ela não pode ser dilacerada, cortada, machucada. A carne pode.